Olá, este é o Dascalos Podcast. Nós estamos aqui com mais um episódio. Nós aqui do curso Dascalos estamos trazendo para você aí de casa mais uma fonte de conteúdo, já que você está se preparando para o Enem. E hoje, nesse episódio, nós vamos ter a graça, a honra, mais um convidado de alto garbo e elegância, o nosso querido professor Saulo, o feiticeiro do relevo aqui do grupo Dascalos. Seja bem-vindo, Saulo. Que isso! Aí, galera, ouvintes aí do Dascalos, professor Samuel, a honra é minha, que prazer enorme estar aqui nesse projeto novo. Ó, só track boa, hein? Cada som que vocês vão escutar aqui, galera, vibe boa, viu? Você ouvinte, fica aí, E eu coisa vou legal. falar pra vocês aí, que estão acompanhando em casa, que quase que esse episódio não sai, porque o professor Saulo, como o cara que entende da geografia, ele usa o fuso horário do Acre, né? Então ele chega um pouco atrasado, porque o relógio dele tá sincronizado com o outro meridiano. É meridiano que fala, né? O outro meridiano, né? Mas aqui, galera, Mas é antes porque da não gente... tem horário de verão, entendeu? Tirou o horário de verão, eu tô perdido. Galera, antes da gente entrar aqui na temática, a temática bacana hoje, inclusive, hein? Vocês não perdem por ouvir. Super importante, gente. Eu queria fazer o nosso merchan aqui. Primeiro, falar um pouco dos nossos canais, né? Você que já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, tá? Já é inscrito, por favor, dá aquela solada marota no like e sintoniza no sininho, porque a novidade está chegando, certinho? E você que ainda não conhece o curso Dascalos, vai lá no nosso site cursodascalos.com.br, que nós estamos com uma promoção de lançamento do nosso curso completo para o Enem, totalmente online, tá? Inclusive, você pode parcelar em 12 vezes o nosso pacote. Tem também lá o preço à vista, tá? Mas você pode pagar em 12 vezes, certinho? Então vai lá, corre lá no seu browser de internet, cursodascalos.com.br, e vai estar aqui na descrição também, você vai acompanhar logo abaixo aí os links, tá? Dos nossos outros canais, né? Samu, você Nas viu, outras você já redes viu o sociais. canal do YouTube Dascalos? Cara, Cara, só vídeo de estamos qualidade subindo lá, hein? e Estamos muita subindo. gente, tá? Então você que não é inscrito no Estamos YouTube subindo. também, lá, deixa lá, inscreve no YouTube, né, Samu? Muito legal, os Sim, vídeos sim. interessantes. Fechou. E outra, continua acompanhando, já temos outros episódios aí, tá? Continua acompanhando o nosso Dascalos Podcast. Saulinho, nós estamos aqui em 2022, e nós estamos acompanhando algumas tensões entre países, principalmente lá no lado oriental da Europa, né? E curiosamente eu estava fazendo dando uma olhada nas provas, né, principalmente das paulistas e tal, e o tema da relação de fronteira, inclusive, a noção de fronteira parece que ela tem mudado, né? Até o próprio Zygmunt Bauman, ele trata disso, dessas novas noções de fronteira que estão para além da questão concreta, da questão da linha ali que divide no mapa, né? É, o concreto. Ô Saulinho, e isso é um tema da geopolítica, né? Essa questão de Totalmente, fronteira. geopolítica na veia, Samu. Uhum. Ouvintes, geopolítica na veia são conceitos básicos para você entender todas as mudanças atuais, geopolíticas, estruturais do homem. Por quê, Samu? O objeto de estudo da geografia é o espaço. Então, esse espaço está em constante transformação, em delimitações ou tirando as delimitações. Então, essas tensões sempre existiu, Samu. Mas eu lembro, Saulo, que quando eu estava no século passado, quando eu estava fazendo fundamental, a noção que a gente tinha de fronteira era aquilo que estava no mapa. A gente lembrar que tinha os rios que poderiam... Mas hoje não é mais apenas uma questão concreta. Não, mudou. Samu, são alguns conceitos importantes que o estudante tem que ter em mente. Então, ouvinte, a gente tem que ter em mente conceitos básicos. Por exemplo, o objeto de estudo da geografia é o espaço. Mas o que é esse espaço? Esse espaço é o lugar, esse espaço é a paisagem, esse espaço é a região, esse espaço é o território. Só que esses 4 elementos são conceitos diferentes. Vamos lá, Samu. Lugar é carregado de sentimentos, de sensação. Então, quando você pergunta assim, qual lugar você gosta, você fala, minha casa. Independente do local, da localização, é a sua casa. Porque a sua casa está carregada de sentimentos. Você pode mudar e ter seu quarto. Então, ali é um lugar seu, carregado de sentimentos e sensações. Mutável. Você muda seu lugar, você coloca um ar-condicionado, você abre uma janela, você deixa mais escuro. Então, o homem interfere no lugar. A paisagem, sabe? Durante muito tempo, todo mundo pensava que paisagem é tudo aquilo que você vê. Mas não, paisagem é tudo aquilo que você vê e imagina.
né? Nós estamos aqui falando com os ouvintes, eles estão imaginando como nós estamos. Então, eles estão imaginando uma paisagem nossa aqui. Nós estamos aqui na beira da praia e tal. Então, eles estão imaginando, né? Então, nós temos que observar que a questão do lugar, da paisagem, estão inserida num território. E o que vem a ser o território, Samu? Território, antes de mais nada, é uma delimitação, demarcação. Território é a terra. Território, demarcar. Todos os animais demarcam seus territórios, né? Então você vai ver um cachorro, ele demarca seu território e briga se chegar um outro macho no seu território. Um passarinho, a mesma coisa. Um galo no terreiro, a mesma coisa. O ser humano também. Isso das tribos primitivas, Samu, das tribos primitivas. Os goitacazes, a tribo indígena goitacazes no Rio de Janeiro, lutavam com a tribo carioca, né? Os cariocas também brigavam. As tribos nativas do nosso Brasil pré, Disputas né, territoriais. territoriais, disputavam. Então o território sempre foi objeto de disputa, de demarcação, de ampliação. Território é poder. Poder, território, acima de mais nada, é poder, né? Frederick Hatzel falava isso. Depois é derrubado. Mas vamos lá. Então, o território era poder, tinha que ter expansão. Mas aí você pergunta para quê, ouvinte? Por que o território é poder? Território é poder porque aumenta os seus recursos, sobrevivência. Então, quanto maior for o seu território, maior a sobrevivência, maior a reprodução, maior recursos naturais. Então, os animais observam isso, o ser humano também. Então, durante muito tempo, né, até no começo do século XXI, né, vamos usar essa expressão 21 aqui, porque está acontecendo em alguns casos ainda na periferia do mundo, que muitos países tendem a expandir seu território usando a força. Mas, grande maioria hoje, nós temos a expansão territorial de uma outra forma, de forma de influência. Tá? Então, os auges da Primeira e Segunda Guerra Mundial foi por expansão territorial usando arma de fogo, potência, para aumentar recursos. Então, tinha que aumentar seus recursos para aumentar o poder e demarcar ali os territórios e ser zonas de influência no mundo todo. A Primeira e a Segunda Guerra foi ponto disso. Só que a geografia... Era na bala. Na bala. Só que a geografia determinista, que falava isso, quanto maior o território, maior o poder, fracassou. Fracassou nesse âmbito de expansionismo, né? Então, se nós formos imaginar que se todas as nações, todos os povos, todos os países quiserem se expandir territorialmente, né, a guerra de fogo, a guerra de arma, né, sempre vai existir. Então, quando acaba a Segunda Grande Guerra Mundial, a ONU ela estabelece perante os seus signatários que nenhuma nação vai poder mais usar da força para aumentar seu território, né? Isso teoricamente. Usar da força velada para aumentar seu território. E aí, quando você fala dos elementos do espaço, né, que eu acabei de falar para vocês, lugar, paisagem e território, que é demarcação, vem a região. O que é a região? Que é o quarto elemento do objeto de estudo da geografia do espaço. Né? A região é carregada de características. Essas características, Samu, podem ser características naturais, como você falou, um rio, uma montanha, mas pode ser também características sociais, linguísticas, religiosas, históricas. Então, região é um conjunto, é um território carregado de características em comum. Hoje a gente pode pensar que as fronteiras elas estão muito mais virtualizadas do que... Então sim, né? Porque tem um grande... Os estudantes ficam muito sem entender isso. Por quê, Samu? Alguns estudiosos acham que é uma coisa só, mas a maioria dos estudiosos contemporâneos já conseguiu fazer essa separação. Limite é municipal, divisa é estadual e fronteira é entre países. Então, quando a gente fala fronteira, romperam as fronteiras. A globalização provou que as fronteiras foram todas elas derrubadas. Quais fronteiras, professor? Porque o limite do Brasil e do Paraguai existe. Porque a divisa entre o Brasil e o Paraguai existe. Mas a fronteira foi derrubada. A fronteira, através dos costumes, através das músicas, através da globalização, foi toda ela aniquilada. Não existe mais esse termo de fronteira. Aí você fala assim, então acabou, professor. Então, acabou a questão dos conflitos. Aí que você se engana. Por quê? Os conflitos ainda continuam, mas continuam com outra roupagem, não velada, que é a influência. Então, quando a gente vai observar que algumas regiões sofrem influência de um determinado país,
ainda está sendo exercido o poder do território. Né? Eu quero esse território como zona de influência minha. Né? Então, tem o limite, tem a divisa, tem a fronteira ali entre aquela nação, mas eu tenho influência ainda culturalmente com ela. Então, a fronteira ela é dispersa, né? Dispersa. E ainda existe muita disputa. Né? Então, hoje em dia, principalmente no meio técnico, científico, informacional, que é o meio que nós estamos, a guerra está aí, a guerra por influências. Né? Nós estamos aí observando o 5G chegando, e ou vai usar o 5G da China, ou vai usar o 5G dos Estados Unidos. O que é aí? O que é isso, professor? É uma guerra por território, por influência de mercado consumidor. Né? Então, se você é estudante, você é ouvinte aí que está observando, nós estamos numa guerra velada por fornecedores e por clientes. Né? Então, isso é rompimento de fronteiras. E isso é um objeto de avaliação também da geopolítica. Até por conta que, por exemplo, você pega, quando você cita o exemplo da China, ela tá se preparando para se tornar a nova superpotência. Porque E aí, quando a gente pensa em esse território e poder, aí dá para a gente poder tentar entender por que ela está tão interessada ali em Taiwan, Hong Kong. Taiwan, ela vive, né, uma guerra fria com a Índia há muito tempo, ela vive uma tensão com o Paquistão há muito tempo, que pode ser uma expressão de guerra fria, porque muita gente, professor Samu, entende que guerra fria é a União Soviética e Estados Unidos. Não, esse termo já foi cunhado, já foi falado no século XVIII. Então é jogo, é morno, é uma tensão, e por disputa territorial sempre vai ter tensões. E essa disputa territorial por influência é tensão. Então, a China hoje, ela tem muita influência no mundo. Então, ela já rompeu suas fronteiras, as suas fronteiras há muito tempo. E ela quer influenciar cada vez mais. E nós observamos, nesse começo do século XXI, uma decadência da influência americana. Né? Então, a influência americana nos territórios vem diminuindo e vai acontecendo uma ascensão da influência chinesa no mundo. E aí, você vai falar assim, professor, mas as fronteiras entre Paquistão e Índia e China, é a Caxemira, uma das regiões mais tensas do mundo, né? Um barril de pólvora. Um barril de pólvora, uma das regiões mais tensas mesmo. Eu falo para você que esse século é o século asiático, é o século onde essas potências vão estar disputando território e influência. Para quê? Para ter poder, para ter sobrevivência, para ter mercado consumidor, desde quando os primitivos tinham. Ô Saulo, eu tenho uma curiosidade aqui, que pode ser até de muita gente que está acompanhando o nosso episódio aqui. Se a geopolítica está relacionada com poder associado ao espaço que você ocupa, onde o país, por exemplo, a nação está situada, e um país que não tem acesso ao mar, como é que fica a geopolítica dele? Nossa, isso é totalmente... né? Aqui na América do Sul tem país, o país mais pobre da América do Sul, a Bolívia, ela tem um dos seus grandes empecilhos, que é a não saída pelo mar, que coloca ela numa situação de mais pobre e dependente cada vez mais de outros países. Tem consequência positiva disso? Não, só consequência negativa, né? Só consequência negativa. Inclusive, existem vários tratados aí no Tribunal de Haia para que o Chile devolva ou deixe a saída, né? Uma saída para o Pacífico, é chamada Guerra do Pacífico entre os dois territórios, que já deu causa-ganha para a Bolívia, né? Para a Bolívia ter um acesso ao mar, ao Oceano Pacífico, para escoar a sua produção. Então, se você não tem acesso aos oceanos, que muita gente pensa, hoje os transportes são transportes aéreos, tal. Samu, nós nunca tivemos tanta movimentação de transportes em containers, por isso que surge a expressão containerização, igual nós estamos tendo no século XXI. Né? Então, ainda é importantíssimo os portos. Os portos estão batendo recorde de fluxo, de tráfego. Né? Só um exemplo, quando o canal de Suez deu aquele entupiu lá, né? Entupiu, literalmente, né? Entupiu ali. Encalhou o prejuízo. Né, Samu, olha que interessante, você citou aquele navio. Aquele navio é um exemplo clássico. Clássico. Ele é de Taiwan, com placa no Panamá e ficou parado em Suez, né? No Egito. Então, olha o processo de fronteira, de rompimento de fronteiras aí, né? Que nós já estamos e disputando. O que esse navio com placa do Panamá estava no Taiwan levando produto para a Holanda, né? Isso mostra as influências, né? As influências comerciais. Marco Polo já dizia muito bem isso, das rotas da seda. Hoje nós temos uma nova rota da seda em curso e ela é da China. E essa nova rota da seda é interligar territórios para aumentar o poder. E assim, a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, Rússia e China.
os Estados Unidos é o que está melhor localizado? Estrategicamente, Até para endossar mesmo, porque eu te perguntei isso. aquele país que tem saída por 12 oceanos sempre vai ser o mais ele tem poucos privilegiado. vizinhos, é só dois, um É. de cima de baixo. Tudo bem. Cuba ali já foi, desde a época da crise dos mísseis lá, eu acho que já não traz mais esse perigo, né? Ele tá tranquilo ali. Tá tranquilo, porque a zona de influência dele, que é a América Latina inteira e a América anglo-saxônica, é uma influência estadunidense, então ele se sente confortável ali. Sim. É interessante até você ter falado isso, porque quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se posiciona não querer perder a influência que ele tem na Ucrânia, ele cita a influência que os Estados Unidos têm no Canadá e no México. Fala assim, ó, Estados Unidos tem uma influência aí nos seus vizinhos, cara. Você se sentiria confortável se eu exercesse uma influência no México, no Canadá? E, mais uma vez, a gente lembra de quando a crise dos mísseis. Crise dos mísseis em Cuba. Quando a União Soviética chegou ali, como é que... Né? Samu, sim, pode anotar aí, ouvinte, nós estamos vivendo sim uma Guerra Fria. Muitos jovens falam que nós nunca deixamos de ter essa Guerra Fria, sim, né? Sim. Faz muito sentido. Francis Fukuyama, que é o grande pensador de Harvard, quando ele escreve um livro, O Fim da História, ele estava enganado. Porque quando cai a União Soviética, ele pensa que a história tinha acabado. Né? A Guerra Fria acabou, tudo acabou. Ele se enganou. A Guerra Fria não ficou mais velada, ela ficou um pouco disfarçada e você, ouvinte, tem que entender nas entrelinhas. Quando você tem um TikTok, quando você tem um Kawaii, quando você tem um Instagram. Isso é Guerra Fria, isso é influência. Eu estou falando de China, Índia e Estados Unidos disputando a sua informação, disputando a sua ferramenta de comunicação. E está aí velado uma Guerra Fria para poder, influência e poder. E é curioso a gente pensar da questão de território e poder e influência na distribuição das vacinas de Covid, né? Nossa, COVID, né? demais. Né? Os primeiros beneficiados, né? Tudo, as zonas de influência. Quem tem as melhores cartas sai na frente. Sai na frente. E nesse inteirinho, Samu, para você que está ouvindo aí e gosta dessas palavras nas suas dissertações, nesse inteirinho, né, nós podemos observar que o Brasil perdeu influência na América Latina. Tá? A influência que o Brasil tinha como referência na América Latina, a Covid, que o Brasil poderia ser um grande fornecedor de vacinas para o seu território vizinho, que é poder, ele não fez. Ele não exerceu isso, então nós podemos deixar bem claro que o Brasil perdeu influência na América Latina. Inclusive, a maneira como as vacinas, né, estão sendo distribuídas tem sido colocado como vou usar aqui a expressão, um novo neocolonialismo. Perfeito. Né, os meus amigos primeiro, são os meus aliados primeiro, né? Então nós podemos observar que se você está como meu aliado, você é uma zona de influência, eu vou fornecer meus produtos primeiro para você, depois eu vou conversar com os outros, né? Então, Samu, a diplomacia nunca teve tão aguçada quanto agora, né? Porque agora nós estamos assim eminente, né, numa tensão de uma possível guerra de fogo, que eu acredito que dificilmente ocorrerá, porque as guerras hoje são guerras de informação, guerras de influência, mas a sociedade ainda pensa que vai ter uma guerra de fogo velada entre grandes potências. Dificilmente isso vai acontecer. A guerra de fogo velada, né? A guerra de fogo velada está na periferia, estão na franja do mundo, nos países periféricos. As potências não vão guerrear com fogo, elas estão guerreando com influência, com comunicação falsa e assim sucessivamente, né? Então a gente tem que ficar bem atento aos sinais que a geopolítica mostra, porque nunca foi tão importante ter aliados, né? Ter aliados significa ter influência. Ou você tem influência do A, ou você tem influência do B. A nível de Brasil, o que a gente... Vamos imaginar que você é o presidente do país, o novo, futuro, eleito em 2022. Saulinho! O que você faria para recuperar a influência aqui na América do Sul? Samu, eu tenho estudado bastante sobre a diplomacia brasileira. Eu estudo por uma plataforma chamada Dascalo, sabe? Tem uns vídeos no YouTube engraçadíssimos, cara. Eu assisto demais lá, eu adoro. Então você, ouvinte que ainda está no Dascalo, entra aí no YouTube e vê cada vídeo legal. Samu, quando a gente fala de diplomacia, eu lembro da grande referência que o Brasil sempre teve na diplomacia internacional. O Brasil sempre teve bons diplomatas que ficaram marcados na história. Vamos citar aqui, por exemplo, Barão do Rio Branco, vamos citar aqui, por exemplo, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa estava na embaixada da Alemanha, na Alemanha nazista, né?
Então, quando a gente lembra desses grandes diplomatas que o Brasil teve, que gerou como herança a abertura da Assembleia Geral da ONU. Toda a Assembleia Geral da ONU é o Brasil que discursa. Só para acrescentar um exemplo aí, até já fazer uma deixa para quem está ouvindo, de exemplos de diplomacia que a gente tem, até o Wagner Moura fez um filme retratando a parte que é o Sérgio Vieira. O Sérgio, na ONU, o Sérgio, um dos grandes diplomatas que o Brasil teve. Sim. Muitos acreditavam que ele seria o próximo secretário-geral, né? Sim, Se não tivesse verdade. sido... O filme até abordei um pouco disso, né? Se não tivesse sido morto no atentado, né? Mas isso mostra que o Brasil sempre teve grandes diplomatas. Infelizmente, nesses atuais momentos, o Brasil não teve grandes representantes perante o mundo, na época, no momento que nós poderíamos exercer muito bem a nossa influência, como aglutinador, como moderador, como nós sempre fomos. Quando a gente fala nós, eu estou falando do Brasil, onde nós temos uma população de libaneses maior que a população do Líbano atual, da Síria maior do que a Síria atual. Então, isso mostra que nós tivemos uma comunidade árabe, uma comunidade islâmica, uma comunidade judia muito grande aqui. Nós poderíamos ser esse elo. Nós perdemos, né? A história passou, nós não fomos capazes de aglutinar no momento mais crítico, que é o momento que foi o momento da Covid e sucessivamente, a ponto de nós não exercermos a influência de poder do território nem nos nossos vizinhos. A gente sofre alguma ameaça aqui dos vizinhos? A nível mesmo dessa nova noção aí. Samu, de influência, eu concordo. Se nós não tivermos uma mudança abrupta de voltar a conversar com os nossos vizinhos, eu faço sempre uma analogia comparando com a nossa casa. A primeira coisa que os nossos pais fazem, mantenha boa vizinhança, um dia você vai precisar deles. Né? Então, hoje nós precisamos dos nossos vizinhos para comprar nossos produtos, para vender energia excedente. Então, nós precisamos dos nossos vizinhos. Se eu começo a fechar as portas ou não ligar para os problemas deles e não ser capaz de ajudar a resolver, eles vão pegando outros aliados. E aí nós observamos que a China e os Estados Unidos estão de olho nisso. A partir do momento que os Estados Unidos forneciam isso para mim, o Brasil fornecia isso para mim, agora nenhum dos dois estão fornecendo. A China vem. E hoje, por exemplo, a China é um dos maiores influenciadores em questão de obras de infraestrutura na África subsaariana. Então, o que foi o Congresso de Berlim, hoje é a China fazendo obras de infraestrutura na África subsaariana. Mas o que a China está fazendo? Exercendo seu papel de poder, de influência na Argentina também, né? Na Argentina, e assim sucessivamente. Então, se eu fosse o presidente, voltando à sua pergunta, Samu, eu tinha que dar uma mudança muito radical na geopolítica diplomática do Brasil, voltando a exercer o poder que sempre tinha. E justificar o tamanho do território que tem, né? Justificar, né? O tamanho do território gigantesco, Samu. A França é do tamanho da Bahia, né? Espanha é do tamanho de Minas Gerais. O Reino Unido é do tamanho do estado de São Paulo, né? A Alemanha é do tamanho do Mato Grosso. Um município do Pará, chamado Altamira, é maior que Portugal. Então, olha o território gigantesco que os portugueses conseguiram manter unidos e coesos, né? Várias batalhas e lutas e vários sacrifícios por isso, vários genocídios por isso, catequizando e alfabetizando, manteve o Brasil com essa unidade de 27 territórios, com o distrito, e manter essa vizinhança. Nossos vizinhos nunca gostaram de nós, isso é fato. O fato do idioma atrapalha também? É um limitador. E limites servem para a gente observar até que ponto nós podemos chegar, né? Mas nós nunca tratamos nossos vizinhos com uma relação de boa vizinhança, Samu. Se eu perguntar para você aí, ouvinte, qual que é uma banda de rock uruguaia? Uma banda popular... E o rock argentino, eu que gosto do rock, o rock argentino é muito bom. Muito bom. Mas você, ouvinte aí, nosso vizinho, você não vai saber. Mas se perguntar talvez seja uma das poucas coisas boas, brincando. Mas o tango é maravilhoso. Mas se você perguntar, Samu, numa banda de reggae do Canadá, você lembra. Sim. Você lembra uma banda de reggae do Canadá, mas você não vai lembrar do Chile, não vai lembrar dos vizinhos. Então, e talvez se a gente tivesse lá na Argentina, a pergunta... A mesma coisa. Então, nós nunca tivemos, né? E é curioso até, quando a gente vê esses eventos esportivos que, por exemplo, a final da Libertadores, que tem artistas lá, por exemplo, foi a Anitta agora, né? E um outro pessoal que foi cantar lá que a gente não conhece. Quem que é eles, né? Talvez eles conheçam a Anitta, né? Até por conta que ela já tá lá no mainstream americano, né? Boa, Samu. Você toca num ponto fundamental. Obrigado. O artista brasileiro, Samu, se o artista brasileiro quiser ter a expansão de poder, de influência, tem que ir para onde? Para lá, para os Estados Unidos, né? E aprender os gostos musicais dele, porque aqui não vai influenciar. A gente pode pegar até o exemplo do Seu Jorge, Seu Jorge, Wagner Moura,
o diretor do Tropa de Elite, como é que ele chama? Eu não me lembro. O diretor do Tropa de Elite. Esses filmes violentos eu não gosto de assistir. Ele, por exemplo, ele foi pra lá, agora ele tá no meio americano, já, ele foi o diretor do novo Robocop, por exemplo, né? Então, aí você consegue observar essas zonas de influência, isso é muito interessante. Samu, o Brasil, nós brasileiros, nós temos que observar que nós podemos e nós somos referência para os nossos vizinhos. E essa referência que está atual, não é negativa. Os próprios venezuelanos, quando saem da Venezuela em busca de melhores oportunidades, eles não ficam no Brasil. A maior parte dos venezuelanos estão para a Colômbia. Sim, sim. Né? Argentina, Aí você fala, mas a língua é o limitador. Mas também nós não soubemos, só, né? não soubemos abraçar os nossos vizinhos, né? E aí a influência vai diminuindo. Estamos perdendo a influência numa região que sempre foi influenciada pelo Brasil, economicamente, politicamente, socialmente, assim, né? Pelas dimensões territoriais. Muito bom. Saulinho, valeu. Que isso, Samu, tamo junto. Tamo junto. Pessoal que acompanhou mais esse episódio do Dascalos Podcast, deixe aí seu comentário, sua dúvida, sua crítica, ela é muito bem-vinda, ok? Sugestões também para novos episódios, tá? E deixe seu like se gostou, mais uma vez, todo esse discurso aí, conte com a gente. Aqui no Dascalos nós temos a melhor estratégia para a sua aprovação. Forte abraço e... Até mais, galera. Até mais. Até podcast o próximo. bom. Aperta o sininho aí, porque só traque boa, tem hein? vídeo bom subindo aí quase todos os dias. Todos os dias, praticamente. Ok? Forte abraço. Abraço. E até o próximo Dascalos Podcast. Tchau, tchau, terráqueos.